E se ainda é assim também houver algum dano ao consumidor, existe um terceiro prazo, que é de 5 anos, a contar da percepção do dano. Então, por exemplo, uma coisa, eu ia a um mecânico fazer uma reparação, estou andando com o carro, sinto que não foi reparado. Aí esse prazo de 90 dias. Fui ao mecânico e aquele problema acontece numa curva, numa estrada. E aí tem um problema de acidente e tal. Sim. Houve um dano, aí é um prazo de 5 anos. Para você recorrer a esse Recorrer à dano. justiça. Agora, na prática, doutor, contratei o serviço de pedreiro, nada contra os pedreiros, mas contratei um serviço de pedreiro, ele foi em casa para reformar uma parede. Então a gente fez um contrato e é uma situação hipotética, é claro. Aí ele está reformando a parede, só que ele faltou 2 dias porque ele pegou um serviço também na casa do senhor ao mesmo tempo. E aí depois o Jean veio, também ele pegou um serviço na casa do Jean, quer dizer, ele atrasou uma semana o meu, atrasou. Sim. Como eu procedo a partir desse momento? Tem qualquer problema na relação de prestação de serviço, é o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor se aplica. Não sendo adequado o serviço, você tem 3 situações de solução à escolha do consumidor. A primeira, se for o caso, é a reexecução do serviço. O serviço foi executado de forma errada, você pode reexecutar. Mas o Código de Defesa do Consumidor é inteligente aqui nesse ponto também. A reexecução, muitas vezes, fica difícil você contratar a mesma pessoa, você perdeu a confiança. Então, o Código de Defesa do Consumidor te dá a opção de ter uma terceira pessoa em livre acordo com o primeiro prestador de serviço, é claro que tem que concordar, Sim. que vai reexecutar o serviço sem nenhum valor a mais para o consumidor. Quem arca é quem não É o fez. primeiro fornecedor. E se ele não concordar? Aí você vai para as outras 2 situações, quais sejam. A segunda, que é a devolução da quantia paga, sem afastar a hipótese de danos morais e materiais. Então, muita gente não sabe disso. Se eu pegar o dinheiro de volta, eu não posso entrar na justiça. Não tem nada disso. Você pode pegar o dinheiro de volta e ainda executar por danos morais e materiais pelo serviço mal feito. E a terceira pode ser um acordo de abatimento proporcional à quantia paga. Você ficou devendo 2 dias aqui de trabalho, então o contrato é tanto, vamos reduzir aqui um pouco e ficamos elas por elas. É uma saída também para o consumidor. Interessante. Esses prestadores de serviço, eles normalmente não estão muito determinados, os prestadores de serviço, obviamente. Eles não estão muito preparados para essa relação com o consumidor. Né? Porque você pega, por exemplo, serralheiro, pedreiro, esse pessoal que faz serviço, vamos dizer assim, mais, eu diria, autônomo, se eu posso colocar assim, né? Não sei se seria o termo melhor, mas autônomo. Diferente daquele cara, por exemplo, que tem um comércio e que ele presta serviço a partir de um comércio, né? Ele tem um escritório, ele tem uma loja, alguma coisa assim. Então é mais difícil de você, por exemplo, ter uma ação contra esse tipo de prestador, porque às vezes você não tem nem um segundo nome do cara. Né? Então, exatamente. a questão do contrato é fundamental para isso, né? Sim. Mas existe, por exemplo, um contrato específico ou tem uma coisa assim, como você fala sempre, no papel do pão, resolve? Bom, o contrato pode ser simples, ele tem que ter alguns elementos. Ele tem que ter o nome das partes, ele tem que ter um endereço em que possam as partes serem encontradas, ele tem que ter alguma identificação de documento, um CPF, uma identidade ou carteira de trabalho, algum documento válido no território nacional. Ele tem que ter o objeto do contrato, ou seja, qual que é a prestação de serviço, qual a duração dessa prestação de serviço, qual é o material que vai ser empregado, o valor, obviamente, de tudo que eu estou falando aqui, da prestação de serviço, eventualmente algum produto que vai ser empregado naquela situação, o tempo de execução da prestação de serviço. Ele tem que ter o local do furo, o que é isso? É o local que, se houver quebra do contrato, onde ele vai ser executado. Tem que ter a assinatura das partes e 3 testemunhas assinando para, eventualmente, se for executado aquele contrato. Não tem necessidade de registro desse contrato, se registrar melhor ainda, mas não tem nenhuma necessidade. Ele já é legal se não tiver... Agora, cabe rescisão? Por exemplo, se eu quero colocar um termo de rescisão contratual e isso cabe, acordado... desde que vocês coloquem um contrato, estabeleçam as condições de rescisão, multa contratual para ambas as partes. Isso tudo aí tem que ser bem definido, a forma de pagamento, Sim. das parcelas ou não, tudo explícito, para evitar qualquer dor de cabeça para os 2 lados. Porque a gente fica falando que fica parecendo que é só bom para o consumidor. Sim. Não é, porque o consumidor também pode quebrar o contrato. Sim. Então, obviamente que o fornecedor tem todo o direito de execução sobre o consumidor. Agora, algumas prestações de serviço a gente sabe que não é usual
uso do contrato. Por exemplo, eu vou ao cabeleireiro, vou arrumar meu cabelo, ou o Maurício vai lá cortar o cabelo e alguém raspa o cabelo dele, por Foi o que exemplo. aconteceu comigo. É mesmo? Aconteceu isso com você? Então, nesse Impressionante, caso, né? como que a gente pode proceder nesse caso? A Não, gente não se- existe o contrato, eu não fiz o contrato. E Na aí? verdade, a gente tem que sempre lembrar que o Código de Defesa do Consumidor equipara publicidade e promessas a contrato. Então, tudo que está lá, você tem lá um cartaz, um folder, você tem lá aquela placa que fica o preço, o valor e tal, você tem pessoas que comprovam a situação. Então, tudo isso se soma como se fosse um contrato. Então, quando a gente vê a palavra contrato, no direito, a gente acha que é sempre aquele papel formalizado com as partes. Por isso que a gente sempre brinca com um papel de pão. Porque qualquer coisa, inclusive oral, vem assim incorporar o contrato. Então, é isso que você tem que cercar. Até uma foto que você tirar da placa Sim, já sem dúvida. funciona como contrato. Já vale como contrato. Então, tudo isso. E aí, se houver alguma divergência entre a publicidade e o contrato, vale sempre a cláusula mais favorável ao consumidor. Então, por exemplo, você comprou um produto, pegou um produto no supermercado, tem um preço fixado no produto e parece um outro preço na gôndola. Qual que vale? O mais barato, que é sempre o mais favorável ao consumidor. É o mínimo, né? Não, pois é, mas aí isso acontece, muitas vezes os caras falam, o produto que estava aí acabou e tal, não, mas aí eu quero levar o outro aqui pelo preço do que está aqui na gôndola, que foi anunciado. Né? Eu já tocou no assunto interessantíssimo, porque eu vejo que há uma falta até de responsabilidade generalizada sobre esse assunto. Não tem aquela preocupação de acabou, tem que arrancar essa placa logo, ou esgotou o estoque, tem que A tirar. promoção saiu, tira a plaquinha. Exatamente. Eu vejo que o pessoal deixa aquilo como um atrativo a mais, então se colar, colou. É o famoso risco calculado também, doutor? Aí já é uma outra situação, é o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Esse é 171, né, não? Do Código Penal. É quase. Quase isso. Mas é o descumprimento de oferta. O cara promete um produto ou serviço e quase sempre é uma técnica de persuasão para o consumidor, de atração a esse consumidor para dentro da loja e realmente não tem. Agora, e o código não dá soluções para isso. Né? No artigo 35 fala, fica livre-arbítrio do consumidor dentro das possibilidades. Exigir o cumprimento forçado da obrigação. Tá? Então tem que dar um jeito de arrumar aquele produto nas condições ofertadas. Você vira, eu quero esse leite aqui dessa marca e pronto, acabou. Né? Ou então, às vezes anunciou um veículo, você chega lá e eles não estão com o veículo, se vira, vai ter que, num prazo aí combinado, arrumar o produto. Doutor, mas vamos lá, eu tô na loja, cheguei lá, eles me anunciaram um carro de X, 50 mil Ele tá querendo reais. trocar o carro dele já. Vamos lá. Já é a segunda pergunta sobre questão de Sobre automóvel. carro. Não, é Tô porque sentindo, tô sentindo. eu tô tentando trazer na prática para quem está em casa até mesmo entender como que funciona. E eu chego lá, a promoção acabou de ser veiculada, não tem lá até os estoques acabarem, não tem nada. Eu chego na loja e não existe mais a promoção, mas acabei de ver na televisão. Como proceder também ali? Porque eu não vou ser tratado com o gerente com todo carinho e atenção, dizendo, não, escolha outro carro. Ele vai... Como que eu procedo? E aqui a segunda solução seria essa, você pode escolher um outro veículo, um outro produto nas mesmas condições da oferta do outro, desde que eles sejam similares em termos de qualidade. Sim. Né? Só para fechar isso, e a terceira hipótese seria ter o dinheiro de volta de eventualmente se pagou alguma quantia. Olha, como proceder? Não tem outro jeito. Se você não resolver em loco, tem que fazer uma denúncia ao órgão de defesa do consumidor. Por quê? Porque o órgão de defesa do consumidor tem a capacidade jurídica de notificar esse fornecedor para que se defenda, falando, não teve tal publicidade, papapá. E aí esse fornecedor tem que entregar o material publicitário para o PROCON para provar que não houve. Sim. Se não conseguir entregar, pressupõe-se verdade o que o consumidor falou. Mas é legal ele produzir algumas provas, como por exemplo, tentar, ou não Sim, necessário? Se você conseguir, ótimo, mas nem sempre consegue. O seu exemplo, por exemplo, você viu na TV. Sim. Você não vai ficar na frente da TV de novo, lá, então vou voltar para cá, vou pegar esse povo. Agora vai passar, agora eu vou gravar. Opa, gravei! Né? Quer dizer, isso é praticamente inviável muitas vezes. Né? Algumas vezes é possível, outras vezes não. Sim. Agora, também tem que ter um cuidado, eu acho que aí é a questão do equilíbrio. Defesa do consumidor é equilíbrio. Também nós não podemos se aproveitar de falhas do fornecedor para ter chamado enriquecimento ilícito. Sim. Então, por exemplo, O existem... brasileiro é mestre em querer fazer isso. Mestre. Tem ofertas que você claramente está vendo que o cara errou, botou um zero a menos. Sim. Então era ser 3.500, ficou 350. Aí o consumidor viu a falha e quer levar 10, 20, 30 daqueles produtos para poder fazer revenda e ganhar dinheiro em cima Sim. da falha do fornecedor. Então é esse o cuidado
é que tem que ter em relação a essa construção do direito. Agora, de qualquer forma, se houver uma falha desse tipo por parte do fornecedor, é fundamental que ele notifique os órgãos de defesa do consumidor que houve a falha, é fundamental que ele faça uma publicidade proporcional à outra, fazendo a correção da informação e informe o consumidor antes dele ingressar na loja que houve a falha, para o consumidor também não perder tempo lá dentro da loja. Ou seja, é uma prática de boa fé. E agora, com esse avanço tecnológico e vendas pela internet? Como que você notifica o PROCON a tempo? Como que você faz a publicidade a tempo? Antes do cliente chegar lá. Antes do cliente chegar na loja virtual. Quase impossível. Nós tivemos um problema seríssimo há 2 anos com um site de vendas famosíssimo que botou um computador exatamente faltando um 0. E foi uma loucura, porque os clientes já entraram na loja, já conseguiram pagar. Óbvio. Né? E aí estão exigindo a entrega do produto. Tem várias ações em curso, inclusive, sobre isso. Então, como que faz? Não entregou, certamente. Não entregou. Aí o fornecedor quis desfazer a relação jurídica, só que ela já estava concretizada, porque o cara já pagou pelo valor. E tem decisões judiciais de tudo quanto é lado, nesse caso aí. Tem juiz mandando entregar o produto, tem juiz desconstituindo, entendendo que é enriquecimento ilícito. Mas quando está tendo um caso, igual essa hipótese, que foi só um computador que o consumidor comprou de boa fé um computador, achando que era uma promoção relâmpago, que pode acontecer. Sim, sim. Né? Então, nesses casos, eu entendo que realmente tem que entregar o produto ao consumidor. Mesmo porque hoje em dia, com o avanço tecnológico e até mesmo da informação, a gente percebe que também essas falhas, elas não poderiam vir a acontecer mais, né, doutor? Exato. Porque tem que ter um centro de qualidade, até mesmo a prestação de serviço que tem que cada dia estar Bom, a gente tem que ficar no equilíbrio, como disse o Bruno, né? Bruno, mais uma vez a gente quer te agradecer. Sempre, toda terça-feira, o Bruno trazendo para a gente informações que nos ajudam a entender melhor a nossa relação de consumo, né? E como ser um consumidor mais consciente. Suas considerações finais? Eu agradeço mais uma vez. Qualquer dúvida, sugestão, pode entrar em contato conosco nas redes sociais ou pelo site www.burgarelli.com.br. Um abraço e obrigado a vocês aí que nos acompanham.